dá. E as pessoas, assim, Fran, também é um papo muito coach, mas enfim, é uma coisa que eu acredito muito, sabe? Eu gosto muito de aplicar positividade no meu dia, porque eu acho que no fim é o que importa, sabe? Eu acho que para mim é ser positivo e impactar bem as pessoas. Eu não gosto de gente arrogante, eu odeio, sabe? Tipo assim, não me desce. E eu acho que as pessoas, elas não. Eu costumo dizer que elas não fazem o Tetris positivo, tá? O que acontece? Eu sigo a Bruna, ela é a Bruna Romero, tá? Ela é daqui de Porto Alegre. A Bruna devia ter muito mais seguidores do que ela tem, porque, enfim, a Bruna é perfeita, maravilhosa, tá? Eu já fui em palestras da Bruna também. E ela aplica na vida dela o termo Tetris positivo, que é uma coisa que eu aplico hoje para mim, tá? A Bruna é especialista em felicidade, formada pela Harvard, né? Enfim, estudou, o professor dela foi um dos caras que é o mais especialista sobre o assunto no mundo, assim. E o que é a felicidade, né? Então, acho que as pessoas hoje em dia, antes de sair de casa, elas olham muito mais pro problema que elas vão passar, ou enfim, do que a ação de realmente querer mudar a vida delas, sabe? Então, acho que falta isso. As pessoas, elas veem muito problema em tudo que... Pô, se eu tivesse reclamado tanto de sair de casa, hoje eu não estaria provavelmente onde eu tô, sabe? Então, acho que é isso, assim. É ter um pensamento um pouco diferente, né, do que hoje a maioria das pessoas. Que isso é Exatamente. muito As real. pessoas Até a olham gente, às muito vezes, se pro pega focando problema. muito no negativo. Eu sou Exato, muito e a gente positivo esqueceu também que... no meu dia a dia, mas eu, às vezes, me pego muito negativo das coisas. Ai, para, que isso? Exatamente, Para, sabe? pensa Tipo, mais é isso. positivo um pouquinho. A gente tem que olhar um pouco mais positivo para a vida e É, fazer o Tetris positivo é literalmente assim, cada ação que acontece na minha vida eu paro e analiso o que foi ruim e o que foi bom. E geralmente, se a gente para analisar, a gente mesmo cria um problema muito maior na nossa cabeça do que realmente o problema era, sabe? Então é eu isso. vou pesquisar mais sobre isso aí. Ai, Vou Lê, o Tetris aplicar. positivo é uma... E segue a Vou, Bruna também. A Bruna é vou maravilhosa. Semana seguir. passada eu estava na gravação de um podcast que ela participou também, da Marilise Brenol, que ela estava falando, enfim, sobre felicidade no mundo digital. Podcast incrível também. A Bruna é maravilhosa. Indico todo mundo Legal. aí a acompanhar ela. Não, vamos acompanhar sim, porque sempre é bom quanto mais pessoas falando Super. de um assunto que vale a pena ouvir, né? A gente tem mesmo hoje muitos podcasts, consumo muito, mas às vezes tem uns podcasts que são tão bestas, assim, tão ruins, e aí a gente acaba ouvindo e diz, nossa, ouvi uma coisa ruim, um podcast que não me acrescentou tanto, enquanto a gente tem tantos podcasts bons que acrescentam pra caramba. Então fica aí a Não, e dica para assim, vocês que estão muitas acompanhando a vezes gente a seguir. tipo assim, ai, porque eu tenho que assistir um podcast sobre empreendedorismo. Não, sabe? Daqui a pouco tu consegue tirar um insight de Sim, empreendedor, assim, do nada, de algum outro podcast, né? Então, tipo, hoje eu terminei de assistir o podcast que a Paola Carosella, que era jurada do MasterChef, fez pro Podpah, enfim. E ela trouxe alguns sentimentos sobre o Brasil, assim, de estrutura mesmo, do que a gente vive, coisas que nem passavam pela minha cabeça, sabe? E faz total sentido, né? Então, tipo, coisas históricas, coisas do dia a dia, a gente vai aprendendo com essas pessoas, sim. E, enfim, eu sou muito consumidor de videocast, na verdade, né? sim, Eu sim. gosto de ver as pessoas, assim, enfim.